Olá, caríssimo estudante, seja bem-vindo aqui ao canal Estudar História. Vamos continuar aqui no comentário das questões de História do Vestibular da UES 2020.2, primeiríssima fase. Muito bem, pessoal, vamos agora à leitura da questão 25. Vamos lá. Atente para o seguinte excerto a respeito da abolição da escravatura no Brasil. Olha aí. A abolição da escravatura não eliminou o problema do negro. A opção pelo trabalhador imigrante nas áreas regionais mais dinâmicas da economia e as escassas oportunidades abertas ao ex-escravo em outras áreas resultaram em uma profunda desigualdade social da população negra. Fruto em parte do preconceito, essa desigualdade acabou por reforçar o próprio preconceito contra o negro. Sobretudo nas regiões de forte imigração, ele foi considerado um ser inferior, perigoso, vadio e propenso ao crime, mas útil quando subserviente. Olha aí, texto retirado aqui do História do Brasil, do Boris Fausto, grande professor Boris Fausto, tá bom? Gente, considerando o processo histórico de abolição da escravatura no Brasil, é correto afirmar que... Bom, bora conversar um pouquinho sobre esse tema, escravidão no Brasil, um tema sempre recorrente no vestibular da UES. A gente geralmente diz que quando não cai na primeira, cai na segunda fase, tá aqui. Caiu na questão 25 da primeira fase desse vestibular da UES 2020.2. Bom, o que é que a gente tem que saber, meus amigos? A gente tem que saber que o processo de abolição, ele de fato foi um processo lento, um processo gradual, né? Tivemos aí várias leis abolicionistas que de fato, como todos nós sabemos, traziam aí contradições em si mesmas, né? Quando a gente analisa, por exemplo, as principais leis abolicionistas, exemplos, né? A Lei Eusébio de Queiroz, que foi aquela que acabou com o tráfico internacional de escravos. Veja bem, ela só acabou com o tráfico internacional. O tráfico dentro do Brasil, o chamado tráfico interprovincial, esse não ficou proibido. Quando a gente analisa, por exemplo, a Lei do Ventre Livre, né, aquela que tornava livre os filhos de escravos nascidos no Brasil, era outra que na prática também não funcionava. Quando você olha, por exemplo, a lei dos sexagenários, né, libertar os escravos maiores de 60 anos, muitos não chegavam até essa idade, então na prática não era uma lei assim efetiva. E quando a gente analisa até mesmo, pessoal, a Lei Áurea, da forma como ela foi colocada, ela também traz contradições, porque a Lei Áurea, na verdade, ela só acabou com a escravidão. Ela não trouxe nenhuma política pública de inclusão dos ex-escravos na sociedade, o que contribui, de uma certa forma, para deixar esses ex-escravos à margem da sociedade. E isso, de fato, contribui bastante, conforme o texto da questão aqui está relatando, para esse desenvolvimento, né, de um racismo, de um preconceito fortíssimo no Brasil. Bom, a questão, ela exige que você realmente siga as orientações que o texto do Boris Fausto já trouxe. Então, a partir daí, vamos ler as opções, vamos ver o que é verdadeiro e o que é falso. Olha aí, item A. Foi, além de muito rápido, suficiente para acabar com o escravismo e logo inseriu o ex-escravo de forma igualitária nos diversos espaços da sociedade brasileira. Pessoal, olha, você só marcaria uma opção como essa se de fato você chutou na doida aí a questão. Se de fato você não tivesse lido sequer aqui o texto que a questão trouxe, porque esse item, ele traz aquilo que seria o ideal, né? Ou seja, seria ideal que isso tivesse acontecido, mas esse item, ele não traz o real, né? O ideal foi diferente do real, pessoal, mas foi justamente o contrário, foi muito lento o nosso processo, não acabou com o escravismo, não inseriu de forma igualitária. Enfim, tudo isso, para você ter uma ideia, o item A está totalmente falso. Vamos para o item B. Além de lento, considerando-se o lapso temporal entre a Lei Eusébio de Queiroz de cunho abolicionista, né, e a Lei Áurea, não representou o fim da marginalização da população negra. Gente,
Item B de bola está verdadeiríssimo. É justamente isso que o Boris Fausto alerta aqui no seu texto. Eu diria para vocês que é uma questão de interpretação textual, praticamente, viu? Mas vamos ver os outros itens rápido aqui, ó. C. O país, por ser pioneiro na abolição, bom, já tá errado, porque nós não fomos pioneiros, nós fomos o último país aqui, acho que do continente americano, né, das Américas, diria assim, a libertar os escravos. Então aqui tá totalmente errado, começa errado. Item D. Como nos Estados Unidos, onde os ex-escravos foram plenamente aceitos na sociedade por sua capacidade. Pessoal, olha, nos Estados Unidos, embora a abolição tenha ocorrido em 1863, se eu não estou enganado, você sabe que ela não significou de forma clara e absoluta, né, aí o acesso dos negros a direitos civis, direitos políticos e até mesmo direitos humanos, principalmente naqueles estados lá ao sul dos Estados Unidos. Então foi preciso toda uma luta que durou aí praticamente um século para que as primeiras cotas fossem criadas nos Estados Unidos. Até hoje essa questão racial nos Estados Unidos é uma questão muito forte e tem vindo à tona, inclusive, né, atualmente. Tem vindo à tona recentemente aí nas mídias, a gente tem tido aí vários movimentos negros protestando contra o racismo que ainda existe e é fortíssimo na sociedade norte-americana. Então, aqui, pessoal, olha, tá errado entender. Resposta correta aqui da questão 25 do gabarito 1, B de bolo de chocolate. Então, se você marcou B aí, pode comemorar. Valeu!